Quando não superamos as nossas perdas, ficamos impossibilitados de seguir adiante. Ficamos à margem da vida. Num conto de Guimarães Rosa, ele diz que ficamos presos a um não lugar, habitando lugar nenhum. É um conto onde o narrador, em primeira pessoa, ele conta a história de como, quando criança, o seu pai, um dia, enigmaticamente, mandou fazer para si uma canoa, pôs essa canoa no rio, embarcou na canoa e foi para um não lugar. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. Neste caso, quando isso acontece, para a estranheza de todos, para a estranheza da família, não se sabe o que fazer com aquele fato, não explicável. Tenta-se uma série de saídas, descobrir por que ele fez aquilo, em vão, né? Descobrir se ele chegou a algum lugar, em vão. Tenta-se chamá-lo, em vão. Deixa-se alimento para ele, não é? Em vão. E o tempo passa, de certo modo a família vive essa perda, o espanto de alguém que possa estar tão radicalmente ausente, estando ainda tão presente. E isto é vivido desse modo. A certa altura, a irmã dele se casa, tem um filho, esse filho que é, portanto, o neto daquele homem que partiu. Eles levam até a margem para mostrar, para ver se chama o pai para que ele venha, por causa, graças ao chamado do neto, mas ele não vem. A família chora, abraçada, a irmã muda de cidade, mais tarde a mãe também muda, só quem não muda é o narrador, que continua ali, na margem do rio, esperando a volta do pai. Com um estranho sentimento de culpa que acompanha tudo isso. Ao final, ele sente que ele envelheceu e que ele mesmo sente a aproximação do fim dos dias dele. E ele então vai e faz um último chamado para o pai, dizendo que ele está prestes a morrer e que ele vem, que o pai já está cansado e que ele quer ocupar o lugar do pai naquela canoa. Nesta hora acontece, espantosamente, o que nunca aconteceu durante essa vida toda, que o pai surge. Ele me escutou, ficou em pé e eu tremi profundo de repente. E eu não podia, por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. E eu estou pedindo perdão. Não. Sofri o grave frio dos medos. Adoeci. Não. Sei que ninguém soube mais dele. Não. Sou o homem depois desse falimento. É ali que ele vê com horror que ele está à espera do encontro com um fantasma. E o que faz com que ele fuja aterrorizado desse encontro que ele esperou a vida toda. E se culpe mais ainda por ter falhado naquilo que foi, afinal, o desígnio da vida dele toda. O que o conto não diz explicitamente, mas podemos dizer que é uma das formas de ler este conto, é que esse personagem, a história que ele nos conta, é de alguém que sofreu uma perda, a perda de um objeto amado, o pai, não é? A fonte das identificações para o garoto, mas que este pai entrou num estado que é o da absoluta ausência, misturada estranhamente com a inacreditável presença deste ausente. Guimarães Rosa, mineiramente, não diz a palavra para isso, né? Mas nós sabemos o que é
a experiência de um ser amado que se torna radicalmente ausente. Como pode estar tão ausente, tão absolutamente ausente, se está em nós tão presente? É uma maneira muito, vamos dizer, eu diria literariamente assombrosa de dizer a morte, sem dizê-la, né? E claro que lidando com um símbolo ancestral disso, que é a figura do barqueiro, né? Tantas vezes ligado à travessia como sendo uma passagem para a morte. A figura de Caronte, né? Na mitologia grega. Caronte, na mitologia grega, era o barqueiro que conduzia as almas do mundo dos vivos para a terra dos mortos. O filho de Érebo, a escuridão, e de Nix, a noite, deveria ser pago por seus serviços com uma moeda que era colocada na boca dos mortos antes de serem enterrados. E as almas que não lhe pagavam a passagem eram condenadas a ficar vagando na margem do rio. O barqueiro que leva ao Hades, né? O mundo dos espectros. E justamente, aqui é como se o Guimarães Rosa criasse uma situação onde Caronte embarcasse ele mesmo para lugar nenhum. E o que é uma forma de recolocar, quer dizer, ou colocar em outros termos, né, a figuração da morte. Nesse sentido, este que conta a história é, portanto, aquele que nunca nomeia essa perda como sendo a da morte. Eu poderia dizer, ele não faz luto. Essa história é a história de um melancólico. Eu não estou pretendendo com isso explicar o conto, né? O conto fica sempre suspenso em estado de enigma, porque tem essa e muitas outras leituras. Mas eu não tenho dúvida da nitidez, né, do ponto de vista da perspectiva do que estamos tratando hoje, da nitidez nesse conto da experiência de alguém que não viveu a vida, não é? Ao contrário dos seus familiares, e ficou preso à espera de um encontro, apegado a esta falta, não é? Que não se completa, senão quando ele se depara, horrorizado, não é? Com a inconsistência daquilo que ele esperava. Então nós podemos dizer, esta é, assim, exemplarmente, não é? O lugar do melancólico diante da perda. No conto, o que acontece é o seguinte, ele está nos narrando essa história, ele está dando voz a essa história, ele está dando palavra a essa história, e afinal de tudo, dizendo tudo isso na forma do mistério, do enigma do próprio rio que flui, o rio, pondo perpétuo, né? Então eu diria que o trabalho de luto nele é, afinal, a história que ele conta. A história que ele conta, quando ele, afinal, portanto, traduz isso em palavras para ele e para nós, este é, portanto, o momento em que isto que foi um destino a uma vida melancólica é elaborado e compartilhado, né? Esse conto passa a fazer parte da nossa educação sentimental como vamos dizer, um ambivalente talismã da melancolia e da antimelancolia.